Muito bem, na aula de hoje iremos aprender alguns conceitos. Iremos ver a introdução ao estudo das funções. Eu sou o professor Igor Feijó. Os conteúdos que nós iremos ver nesta aula são os conceitos iniciais de funções, o domínio, o contradomínio, o conjunto imagem e os tipos de funções. Alguns tipos são eles: função jetiva, sobjetiva e bijetora, ou objetiva. São esses três tópicos principais que serão vistos nessa aula. Bom, primeiro vamos saber como definir uma função, saber diferenciar quando existe uma função e quando não existe uma função. Então, nada mais natural do que começarmos pela definição. Eu tenho dois conjuntos, dados dois conjuntos A e B, e eu vou dizer que existe uma relação f entre esses dois conjuntos, e essa relação ela vai ser uma função se e somente se para qualquer x pertencente a A existir um único y pertencente a B que está associado a ele. Então essa é a nossa definição de função. Em outras palavras, eu tenho todo elemento do conjunto A está relacionado com um único elemento do conjunto B. Então essa é a nossa definição de função. Exemplo, para ficar melhor de ser entendido. Sejam os conjuntos o A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, o conjunto B, formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos considerar a relação entre esses elementos destes conjuntos como sendo a relação representada no diagrama abaixo. Ou seja, eu tenho esses dois conjuntos, que eu representei eles por esses dois diagramas, né? E a relação entre eles são representadas pela linha vermelha, certo? A pergunta é, esta relação representa uma função? Sim ou não? Para saber se representa ou não uma função, eu tenho que olhar a definição, certo? Então, essa relação ela é uma função? Sim ou não? Vamos ver. Bom, primeiro, eu vou extrair a definição para ficar melhor para a gente visualizar um quadro resumo, né, um quadro resumido com as condições que devem ser satisfeitas para saber se existe ou não uma função. A primeira entre elas é: não sobram elementos no primeiro conjunto, ou seja, todos os elementos que estão no conjunto A estão associados a algum elemento do conjunto B, certo? E isso está explícito aqui, nesta relação aqui, ó. Qualquer que seja x pertencente a A, ou seja, qualquer que seja o x pertencente a A, eu tenho alguém associado a ele, certo? Ou seja, não sobram elementos no conjunto A. E a segunda condição é que não existem elementos do primeiro conjunto associados a mais de um elemento do segundo conjunto. Então são essas duas condições que a gente tem que olhar para saber se essa relação é ou não é uma função. Bom, então vamos lá. Não sobram elementos no primeiro conjunto. De fato, não sobram, né? Todos os elementos que estão aqui nesse conjunto estão associados a alguém, né? Então essa nossa primeira condição aqui, ó, ela está ok, certo? E a segunda condição é que não existem elementos do primeiro conjunto associados a mais de um elemento do segundo conjunto. De fato, isso também acontece. O 1 só está associado com o 2, o 2 só está associado com o 3, o 3 só está associado com o 4 e o 4 só está associado com o 5. Então, essa condição aqui também está sendo satisfeita. Então, vou colocar aqui ok. Então, por essas duas condições estarem sendo satisfeitas, eu digo que esta relação representa sim uma função. A relação representada é de fato uma função, certo? Então, para a gente entender, basta a gente se guiar pelo esse quadro resumido. É um conceito bem simples de função, certo? Vamos ver aqui agora mais alguns exemplos. Eu tenho esses exemplos aqui, são um total de 5 exemplos, eu quero saber quais deles são funções ou não. Para ficar melhor para a gente visualizar, vamos colocar aqui do lado o nosso quadro resumido, certo? As duas condições que a gente tem que analisar. Primeiro, não sobram elementos do primeiro conjunto. Segunda condição, não existem elementos do primeiro conjunto associados a mais de um elemento do segundo conjunto. Então, vamos analisar aqui já, né? Ó, por exemplo, aqui eu já sei que esta relação aqui, ó, essa aqui, ela não é uma função, porque eu tenho elementos que estão sobrando, né? Por exemplo, aqui o 3, ele está sobrando. Então, essa primeira condição ela não está sendo satisfeita. Então, eu já sei que isso aqui não é uma função, tá? Vou colocar aqui um n e dizer que não é. Tá? Então, vamos lá. Vamos analisar um por um, né? Vamos começar pela primeira, né? Ó,
Primeira condição, não sobram elementos no segundo conjunto. No primeiro conjunto, nesse caso aqui, não está sobrando ninguém. Então, a princípio, está tudo ok. A segunda é, não existem elementos do primeiro conjunto associados a mais de um elemento do segundo conjunto. Bom, aqui também está ok, né? O 1 só está associado com 2, o 2 só está com 2, o 3 só está com 3 e o 4 só está com 3. Então, esta primeira relação, ela é uma função. Ela é uma função. A segunda, a gente tem não está sobrando ninguém no primeiro conjunto e cada elemento do primeiro só está associado com um também do segundo. Então essa relação também é uma função. Né? A terceira a gente já viu o porquê, né? Sabemos que não é uma função, porque aqui está sobrando 3. Então a primeira condição ela já está não sendo satisfeita, então ela não é uma função, certo? O quarto exemplo, né? A gente tem não está sobrando ninguém, então a princípio está tudo ok com essa relação. E a segunda condição é que não existem elementos do primeiro conjunto associado a mais de um elemento no segundo. Isso também está sendo satisfeito, né? O 1 só está com 5, o 2 só está com 3, o 3 só está com 6 e o 4 só está com 7. Então essa relação é também uma função. E por último a gente tem a seguinte relação. Né? Ó, a primeira condição está sendo satisfeita, né? Não está sobrando nenhum elemento, então essa condição aqui, a primeira, está sendo satisfeita. E a segunda condição é que não existem elementos do primeiro conjunto associados a mais de um elemento do segundo conjunto. Nesta condição aqui, está tendo um problema, né? Porque o número 1, por exemplo, ele está associado a dois elementos, ele está associado ao 5 e ao 6. Então, por isso acontecer, esta relação aqui, ela não é uma função, tá? Não é uma função, né? Que acabou sendo representado agora aí no texto abaixo. Então ficou claro quando é que nós podemos identificar quando é e quando não é uma função. São duas condições que a gente tem que analisar muito bem e é bem simples. Agora a gente vai entrar no conteúdo, né, que esse conteúdo é só um resumo das aulas da aula anterior. Vamos ver agora aqui o conteúdo de fato desta nossa aula, né, que é saber o domínio, o contradomínio e imagem de uma função. Saber identificar quais são domínio, contradomínio e conjunto imagem. Né? É importante que nós tenhamos em mente que só faz sentido falar em domínio, contradomínio e imagem quando a gente tem uma função. Tá? Se uma relação não é uma função, não faz sentido a gente falar em domínio ou contradomínio desta relação. Tá? Para nós aqui nesse momento. Então, antes de você falar qual é o domínio, qual é o contradomínio, você tem que verificar se a relação é uma função, tá? Então, por uma questão de notação matemática, a gente vai dizer que quando existe uma função f de a e b, a gente vai usar a seguinte relação, a seguinte notação matemática, tá? Esta notação aqui, usaremos ela para indicar que existe uma função f entre o conjunto A e o conjunto B, ou seja, do A para o B, tá? Então, esse conceito de domínio contra domínio de imagem é um conceito muito simples, a gente não vai ter dificuldades em entender, tá? Então, vamos lá. Domínio. O que é o domínio? O domínio é uma função, a gente tem uma função f de a em b, a gente vai chamar de domínio desta função o conjunto A. Ou seja, o domínio ele é o primeiro conjunto aqui, ó, este aqui é o domínio, é o A. Tá? E a notação dele é essa daqui, para indicar o domínio da função, é essa notação aqui, tá? Ou seja, você vai dizer que é o domínio da função, tá? Então o domínio é sempre o primeiro conjunto. O contradomínio de uma função é sempre o segundo conjunto, tá? É o B aqui, ó. Esse aqui é o nosso contradomínio. E o conjunto imagem, eu tenho uma função de A em B. O conjunto imagem, a notação do conjunto imagem é IM, tá? É isso aqui, ó. Ele é formado por todos os elementos do conjunto B que estão relacionados com algum elemento do conjunto A, certo? Ou seja, o conjunto imagem ele é um subconjunto do contradomínio, tá? Então, para a gente ficar melhor, para a gente visualizar, bora voltar aqui um pouquinho no nosso quadro aqui, ó. Vamos pegar como exemplo este caso aqui, ó. Este daqui. Qual é o domínio? O domínio é esse aqui, é o primeiro conjunto.
Qual é o contradomínio? É este conjunto aqui. E qual é o conjunto imagem? O conjunto imagem é aqueles elementos que estão associados, né? No nosso caso, ó, o conjunto imagem é isso aqui, ó. São todos os elementos, é o 5, 6 e o 7, tá? Entendemos aqui, né? Só para a gente ver um pouquinho, ó, quem seria desse primeiro caso aqui, ó? O domínio seria esse, o contradomínio seria esse conjunto, e a imagem já não seria todos, a imagem seria esse conjunto aqui, ó, do 4, 5, 6, 7, o 8 não faz parte, porque o 8 não está associado a ninguém, e o 9, tá? Então, esse conjunto aqui seria a nossa imagem da função, tá? Mas vamos ver isso aqui com mais calma agora, tá? Só avançando aqui um pouquinho. Opa, avancei demais, vou voltar aqui. Ó, diga se a relação abaixo ela é uma função, caso seja determinar o domínio, o contradomínio ou o conjunto imagem, tá? Então nós temos aqui esta relação representada aqui, tá? Qual é o domínio dela? Ó, o domínio ele é o conjunto A, né? O domínio é esse conjunto aqui, ó. Mas claro, só faz sentido falar em relação a domínio contra domínio se for uma função. Nesse caso aqui já é uma função, né? Então não tem o que ser dito. Tá? Ó, o domínio é o conjunto A. No nosso caso é formado pelo 1, 2, 3 e o 4. O contradomínio é o conjunto B, né? Formado pelos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Já o conjunto imagem, ele é formado pelos elementos que estão relacionados a alguém. Então, seriam esses elementos aqui que eu estou riscando agora. Ó. 2, 3, 4 e 5. Esse é o conjunto, né, imagem da função, tá? Eu vou escrever aqui assim, imagem. É um pouquinho ruim escrever com a caneta, mas tá bom. Tá? Ó, o conjunto imagem ele é formado pelos elementos de B que estão relacionados com algum elemento de A. No nosso caso, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, ficou fácil aí identificar o que é domínio, o que é o contradomínio e o que é o conjunto imagem. Em resumo, eu tenho uma função. Esta função ela tem um domínio. Quem é o domínio? O domínio é o primeiro conjunto. Quem é o contradomínio? O contradomínio é o segundo conjunto. Quem é o conjunto imagem? É os elementos que estão dentro do segundo conjunto que estão relacionados com alguém. Tá? E agora a gente vai ver os tipos de funções. Né? Nós temos alguns tipos, a gente vai ver somente esses agora, que são as funções injetiva, sobrejetiva e bijetiva. São conceitos bem simples, mas que serão muito úteis daqui para frente. Bom, já sabemos identificar funções, agora a gente vai aprender a classificar elas entre injetiva, sobrejetiva e objetora. Né? Bom, o que é uma função injetiva? Uma função injetiva ela é uma função f de A em B, ela é dita injetiva ou injetora, né, quando dois elementos distintos quaisquer do domínio possuem imagens distintas em B. Um pouquinho complicado, né? Vamos ver como é que fica em linguagem matemática. Ficaria este monte de símbolo aqui, ó. Para todo x1 pertencente a A e x2 pertencente a A, né? Se o x1 for diferente de x2, isso implica que a imagem de x1 é diferente de x2. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho dois elementos que são diferentes no domínio, eles só podem ter imagens diferentes. Tá? Para ficar melhor, bora ver em desenho. Né? Ó, exemplo. Quais dessas funções são injetora? Então vamos lá. O que é uma função injetora? Ela é injetora quando eu tenho dois elementos distintos, quaisquer do domínio, possuem imagens distintas. Então aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7. Ó, o 1 chega no 5, o 2 chega no 5. O 1 é diferente de 2, certo? Eles são elementos diferentes. Por outro lado, eles estão chegando na mesma imagem, no mesmo ponto. Então, quando isso acontece, quando eu tenho números diferentes ou elementos diferentes, chegando em imagens diferentes, em imagens iguais, quer dizer, eu digo que isso aqui não é injetora, tá? Não é. Porque eu tenho elementos diferentes, né? Um é diferente de 2, por outro lado, eles chegam no mesmo local, que é no 5, tá? E o segundo caso, eu tenho o 1 chegando no 5, o 2 chegando no 6, o 3 chegando no 7, o 4 chegando no 9. Ou seja,
elementos diferentes estão chegando em gentes diferentes. Um jeito fácil de você conseguir identificar isso aí só olhando é você olhar, perceber o seguinte. Do primeiro conjunto, vou desenhar aqui, eu tenho dois conjuntos. Do primeiro conjunto não pode sair esse tipo de coisa aqui, ó. Duas flechinhas, tá? Saindo do mesmo ponto. Perdão, eu errei. Não é isso, não é isso, não é isso, ignora. Ignora, 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 ignora. Na realidade é duas flechinhas aqui, ó, chegando no mesmo ponto. Isso aqui que não pode acontecer, tá? Acabei desenhando aqui, ignora isso aqui, vou até apagar isso aqui. Meu Deus do céu, estou ensinando errado, pelo amor de Deus, ignora, eu não falei isso. Tá, então aqui, para você identificar, você tem que ter o seguinte, ó. Do conjunto A não pode sair dois lugares diferentes, chegar no mesmo local. Quando isso acontece, eu já digo que não é uma função injetora. Tá? Muito bem. Vamos agora aqui ver o nosso resposta, né? Esta função ela não é injetora, né? Essa função ela é injetora porque eu tenho elementos diferentes chegando em pontos diferentes. Função sobrejetiva ou sobrejetora. Bom, a definição ela é bem simples, tá? Ela é dita sobrejetiva quando o seu conjunto imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, posso dizer isso aqui do seguinte modo. Não sobram elementos no segundo conjunto. Todos os elementos do segundo conjunto estão relacionados com alguém do primeiro conjunto. Em linguagem matemática seria isso aqui. Para todo y1 e y2 pertencente a B, existe x1 e x2 pertencente a A, tal que o f de x1 é igual ao f de y, ou é igual a y1 e o f de x2 é igual a y2. Ou seja, todos os elementos que estão no conjunto B têm algum correspondente no primeiro conjunto. Tá? Vamos ver aqui um exemplo, né? Qual dessas relações ela é injetora? Na verdade, aqui eu... Eita, meu Deus do céu. Sobrejetora, tá? Esse texto aqui é sobrejetora. Tá. Uma função é dita sobrejetiva quando seu conjunto imagem é igual ao contradomínio. Tá? Qual relação abaixo é a função sobrejetora? Bom, para ela ser sobrejetora, não pode sobrar ninguém no segundo conjunto. Então aqui eu tenho, ó, nessa primeira relação, não está sobrando nenhum, certo? Então já sei que essa função aqui, ó, ela é injetora, sobrejetora. Nesse segundo conjunto, eu sei que está sobrando aqui o 8, ó. Então já sei que ela não é, tá? Então a primeira relação ela é sobrejetora e a segunda relação não é sobrejetora porque o 8 está sobrando. Resumindo, não pode sobrar elementos no segundo conjunto para ela ser considerada sobrejetora. Função bijetora é a mais simples de todas. Ela é bijetora ou bijetiva quando ela é injetiva e sobrejetiva, ou seja, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem que verificar duas condições. Vamos ver aqui. Primeiro exemplo aqui, ó. Esta aqui. Ela é, para saber se ela é injetiva, primeiro você tem que verificar se ela é injetiva. Ela é injetiva, essa daqui? Não, não é, né? Porque aqui eu tenho, ó, o 1 está chegando no 2 e o 2 também está chegando no 2 e o 3 também. Então eu tenho números diferentes, que são 1, 2 e 3 diferentes, chegando no mesmo local, que é o 2. Então já sei que essa função aqui ela não é injetora. Né? Não é injetora. Será que ela é sobrejetora? Ela é sobrejetora, não está sobrando ninguém no segundo conjunto. Então sei que ela é sobrejetora. A segundo conjunto, ela é injetora, porque eu tenho dois elementos diferentes chegando em elementos diferentes. Ela é sobrejetora? Não, porque está sobrando o 3 e o 4 no segundo conjunto. E o terceiro exemplo, ela é injetora? É. Elementos diferentes chegando em pontos diferentes. Ela é sobrejetora? Também. Né? Porque eu tenho... não está sobrando nenhum elemento do segundo conjunto. O 5, o 6 e o 7 estão correspondendo a alguém do primeiro conjunto. Então ela é sobrejetora. Então, como essa relação ela é injetora e sobrejetora, eu digo que ela é sobrejetora.
ou bijetora, perdão. Eu digo que ela é bijetora. Então, para ela ser bijetora, ela tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Bom, essa foi a nossa aula, nossa primeira aula, de fato, né? Tivemos algumas reformulações de como essas aulas estão sendo passadas, e eu estou também, né, preparando alguns exercícios aí para a gente ver na próxima aula sobre este conteúdo, né, sobre identificar funções, sobre determinar o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem, saber classificar a função entre injetora, bijetora ou bijetora, injetora e sobrejetora. Nomezinho diferente, difícil, né, de falar. Então, nas aulas seguintes a gente vai ver o valor numérico de uma função, né? Nós nem sempre iremos usar esses desenhos para representar funções. Na matemática a gente vai usar fórmulas, né, que vão representar as funções. Mas é interessante nós sabermos esses conceitos iniciais para a gente criar o hábito de relacionar por meio de diagramas, né, as funções, para conseguir uma visualização gráfica do que é uma função, certo? Então, por hoje, essa nossa aula está encerrando, né? Vejam elas aí quantas vezes forem necessárias e se preparem aí que a gente vai ter alguma lista de exercício aí para a gente ficar fazendo e criando o hábito de estudar este conteúdo, certo? Então, por hoje é só e até a próxima.